Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje, dia 14 de agosto, sábado. A igreja nos convida a celebrar a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Peçamos que, a exemplo deste grande homem, que entregou livremente a sua vida em favor da família, possamos também nós lutar em favor das nossas famílias. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos, amados irmãos e irmãs, o breve comentário sobre a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Maximiliano nasceu na Polônia em 1894 e lá faleceu em 1941. Entrou para a Ordem dos Franciscanos Conventuais e em 1918 foi ordenado presbítero. O apostolado da imprensa era o seu carisma. Por zelo e amor a Nossa Senhora, fundou o apostolado mariano, Milícia da Imaculada. Prisioneiro em campo de concentração, ofereceu sua vida de sacerdote em troca da vida de um pai de família. São Maximiliano Maria Kolbe, então, lutou até as últimas consequências, até o último instante em favor das famílias. Hoje, então, praticamente concluindo esta Semana da Família, nós temos a graça de ter este grande homem como luzeiro, um grande luzeiro em nossa caminhada em favor de nossas famílias. Também hoje a igreja convida a refletir sobre o 7º encontro, a acompanhar, discernir e integrar. Este é um convite que somos convidados a vivenciar. E qual o objetivo deste convite? A vida é uma festa. O problema é que para nós que nos acostumamos com comemorações de datas, como aniversários de nascimento, casamento e etc., parece que os outros aspectos da vida não devem ser festejados. Jesus e Maria estão em uma festa. E que festa! Tinha muito vinho. Contudo, ali aparecem problemas. Por isso, festa no sentido cristão não é ausência de problemas. O que você pensa sobre isto? Como nós estamos vivendo a nossa vida, a nossa caminhada neste caminho e nesses tempos de pandemia em nosso ambiente familiar? É diante desta certeza, amados irmãos e irmãs, de que a vida é este convite da alegria em Cristo que não tem ocaso, mas mesmo assim não está livre de dificuldades, que hoje nós tomamos como exemplo São Maximiliano Maria Kolbe, este grande homem que poderíamos dizer é confrade do nosso bispo diocesano, Dom João Mamed Filho, frade conventual, o frade franciscano conventual. Ele procura em sua vida, em seu ministério, como víamos aqui por esse breve relato, se dedicar a alguns carismas. Primeiro, a imprensa. Procurar divulgar e anunciar o Evangelho de Cristo pela imprensa.
pelos meios de comunicação. Segundo, ele funda um apostolado chamado Milícia da Imaculada. O amor a Maria era tão profundo, era tão certeiro, que ele coloca em seu nome o nome Maria. São Maximiliano Maria Kolbe. Ele quer que em tudo Maria possa estar em sua vida, em cada aspecto, em cada momento, em cada ação, possa ser verdadeiramente um caminho de entrega amorosa a Deus. Por fim, coroando todo o seu ministério sacerdotal, diante do campo de concentração em Auschwitz, ele não tem nenhum tipo de receios de entregar a sua vida em favor de uma família. A história nos narra que um pai de família, dentro do campo de concentração, foi condenado à morte. E dentro daquele contexto, muitas vezes, várias eram as penas. Este pai de família ficaria sem alimento, morreria de fome. São Maximiliano Maria Kolbe se sensibiliza, se comove com a situação e com toda certeza tinha consciência de que aquele pai tinha uma importância profunda para a família dele, para os filhos, para a esposa. Ele se entrega livremente, ele se dá por amor no lugar deste homem e vivencia todas as realidades. Vai até as últimas consequências, por amor a Deus e aos seus irmãos. Peçamos ao Deus da vida que nós tenhamos esta coragem, que nós possamos dedicar a nossa vida, dedicá-la amorosamente, se não por derramamento de sangue, este martírio, que possamos viver, como dizia Santa Teresinha, um martírio incruento, o morrer no cotidiano da vida, a cada instante, a cada momento, por amor àqueles que o Senhor nos confiou. O Evangelho hoje, por sua vez, nos mostra que Jesus era aquele que era capaz de incluir a todos. Aqui nós ouvimos hoje a presença das crianças. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizessem uma oração. Os discípulos repreendem e não querem que as crianças se aproximem de Jesus. Amados irmãos e irmãs, é importante compreendermos. A criança, neste contexto, não tinha reconhecimento. Ela ainda não tinha alcançado a idade da maturidade ou da razão. Portanto, não era considerada dentro do contexto judaico. Quem eram aqueles que tinham voz e vez? Sobretudo os anciões. Mas Jesus convida e fala: deixai as criancinhas e não as proibais de virem a mim. E olha que promessa, olha que realidade mais profunda, porque delas é o reino dos céus. Em que sentido, amados irmãos e irmãs? Porque criança, ela vive esse caminho com toda certeza, de uma inocência tão profunda, de uma capacidade de não guardar ressentimentos ou rancor. Basta olhar para os pequenos de nossas vidas. Às vezes até podem brigar, às vezes podem até ter alguns desentendimentos, mas logo, pouco tempo depois, já estão brincando. Que o Senhor nos ajude a também viver este caminho. Perceba, um dia fomos crianças, um dia vivemos esta facilidade tão profunda de não guardar ressentimentos em nosso coração. Peçamos ao Deus da vida que agora, enquanto adultos, possamos redescobrir este sentido em nossa vida. Que o Deus da vida abençoe a cada um de vocês, as famílias, que dê às famílias a graça de se manterem sempre unidas e firmes perante a lei e a palavra e a graça de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.